Boker Tov, né? Falei bom dia em hebraico, tá certo? Em russo. Dobre, dobre utra. Dobre utra. Bom dia em russo, né? Ucraniano. Dobranco. Alemão, guten Morgen. Italiano, buongiorno. Francês, bonjour. Inglês, good morning. Alguém pediu para eu falar alguma coisa sobre por que surgiu as religiões. Muito bem, a religião ela surgiu como uma forma de colocar no povo, né, uma esperança. Então, cada governo, naquele tempo eram os imperadores reis, né? Começou antigamente pelas tribos, né? Então, cada povo criou a religião e criou deuses. O conceito de crença de deuses foi criado pelos os líderes, né? Os líderes políticos, tá? Seja rei, seja governo, eles criaram o presidente, criou esse sistema para que o povo não perdesse a esperança, para que o povo não se suicidasse, não se matasse. É a forma de dar uma esperança para aquelas pessoas viver melhor, tá certo? Roma, por exemplo, Roma adaptou a religião cristã, né? Posso até usar uma expressão, Roma, por exemplo, que Roma criou, praticamente Roma patenteou o cristianismo. Quem é o Deus de Roma, agora no momento? Quem é o Deus do Vaticano? É Jesus, tá certo? Mas isso aí não é real, tá? Isso é um mito, isso é a criação de Roma, adaptada de outras culturas pagãs e ali dentro, incorporado dentro da teologia cristã, né? Paganismo, batismo, muitas doutrinas cristãs, ela veio do paganismo, como o batismo, Santa Ceia, que veio do mitraísmo. Então, as culturas antigas, pagã, Roma era um povo que conquistava, mas Roma gostava muito de copiar aquelas culturas. Ela capturava o pessoal, conquistava e criava aquelas culturas. E ela, quando via melhor, ela usava aquelas culturas. Ela passou muito tempo usando o deus da Pérsia, como Mitra, né? O exército romano adorava Mitra. Então, depois o cristianismo chegou, então Roma passou a patentear, a se apoderar desse sistema religioso cristão como o cristianismo. Tá certo? Então, quando você vai pegar os evangelhos, você encontra muita contradição, tá? Tá certo? Não é real o cristianismo, a fundação do cristianismo não é real, é um mito, tá? É fruto do controle social por Roma. Roma precisou do cristianismo, então Roma adaptou, Roma construiu, Roma inseriu, se aproveitou, adaptou, pode dizer assim, Roma melhorou o cristianismo, né? Ela foi se aperfeiçoando, porque o cristianismo ele não tinha muito a fórmula no começo. É tão provado que tinha centenas de evangelhos, né? Livros que foi tirado, foi chamado de apócrifo, né? Eram os livros antigos, era muito contraditório. Então, tirou isso aí, então muitas vezes a gente escolhe uma religião, não é porque ela é verdadeira, tá certo? A gente escolhe a religião porque a gente quer aquela religião pra gente. A gente quer ser um católico, achar bonito, a coisa em termo cultural, né? A gente quer ser digamos assim, um evangélico, a gente quer ser, por exemplo, um judeu, quer seguir, por exemplo, tem o Islã. Cada pessoa tem as suas escolhas de religião, seus direitos de escolher, assegurado pela Carta Universal de Direitos Humanos, tá certo? E a Constituição também do Brasil ela permite isso também. Então, as pessoas escolhem por causa disso, mas não é verdade, tá certo? O mundo foi criado por uma força muito poderosa, mas ninguém sabe quem é. E nunca saberemos, tá certo? Ok? Mas a gente, quando escolhe uma religião, a gente vai pregar o fundamento dela. Se for o judaísmo, se for o cristianismo, a gente vai pregar aquele fundamento como fosse verdade aquilo ali. Mas não é verdade aquilo ali, tá certo? A gente vai porque a gente acha que é verdade, a gente achou bom ir para uma missa, ir para um culto evangélico, achou bonito o judaísmo, achou bonito outras religiões que tem por aí, mística por aí. É só isso. Mas o verdadeiro ser, o que nós chamamos de Elohim, que é misturado, né? As palavras dialeto com dialeto pagão para a força que criou esse mundo, a gente não sabe se é uma força, se é duas forças, a gente não sabe nem o nome dela. Na verdade, a gente não sabe nem quem somos, na verdade. Tá certo? A gente não sabe nem que dia é hoje. A gente é baseado as histórias religiosas que veio do povo judeu, das culturas gregas, das religiões que passou para nós a fundação do mundo, como o mundo foi criado. Mas, na verdade, quando você vai fazer um levantamento, você vai investigar a história, você encontra que o mundo, o ser que criou esse mundo é desconhecido.
é tão desconhecido e vai continuar. Então apareceu também no mundo moderno hoje em dia a ciência quântica, né? O povo da mecânica quântica, física quântica, também tem uma forma de explicar o mundo e o universo. Mas tudo isso é criação humana. Seja física quântica, mecânica quântica, seja religião, seja filosofia, tudo isso são criações nossas, são, digamos assim, talentos que nós desenvolvemos, mas não é real. O mistério continua e vai continuar assim para sempre, tá? Mas quem criou esse mundo, se foi 3, se foi 4, se foi 5 ou 1, foi muito sábio, tá certo? O povo judeu diz que ele é um, o eterno é um. Ouve Israel, né? O eterno nosso Deus é um. É assim que eles afirmam, né? Mas não podemos provar exatamente se ele é um ou se ele é 3, tá? Ok? Então tenho para vocês hoje, Yom Tov, um dia maravilhoso. Se você quiser ser um católico, seja. Se quiser ser um evangélico, se quiser ser um judeu, seja. Entendeu? Se você quiser ser por exemplo, ser um ligado à física quântica, mecânica quântica, seja um defensor disso aí. Mas nada disso é real. Tudo isso são, digamos assim, são ideologia que a gente compra e vende, a gente negocia com ela e quer defender aquilo ali. A gente quer buscar uma verdade para nós. Todo ser humano busca uma verdade para si, provar aquela verdade, tá? Mas o mundo, o universo, que a gente chama de universo, você não sabe nem como é o nome, dessa coisa desse mundo tão lindo, tão bonito, tão maravilhoso, né? Foi criado por uma força desconhecida. E essa força, esse poder, nunca foi revelado à humanidade. Nunca saberemos o seu nome, da onde veio, quem é e quem seja. Mas sabemos que é maravilhoso o que ele fez, tá certo? Ele ou eles, tá? Então tenha hoje Yom Tov, um dia maravilhoso, tá? Todarabá. Muito obrigado.